Todo mundo, quando inicia, vai ter altos e baixos na música, mas o importante é não desistir. Vocês precisam realmente estar treinando da forma correta para conseguir se desenvolver, para conseguir evoluir cada vez mais. Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente vai fazer qualquer coisa, tudo que é novo para a gente vai ser novidade. E pelo fato de ser novo e ser novidade, a gente está empolgado para aquilo. Então, você tem um ânimo a mais e você vai conseguir sempre desempenhar melhor tudo que vocês vão fazer de novo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu fui começar a fazer academia, a primeira vez, para mim era fantástico, era algo incrível e eu tava doido para começar porque eu via meus amigos na academia também, era um lugar não só para poder treinar, mas para mim poder socializar com os meus amigos. Então eu falei, nossa, eu preciso muito, muito mesmo ir para academia, vai ser legal, vai ter meus amigos. Fui super empolgado, os primeiros dias é muito legal. Só que depois você tem que ralar, tem que continuar, tem que permanecer. E essa permanência que eu acho que é o maior desafio e a maior dificuldade da maioria das pessoas. É muito complicado a gente conseguir permanecer desse jeito. E aí eu lembro que daí eu comecei a ir, começou a ficar monótono, que isso é normal para quem faz academia, por exemplo, sabe que essa parte é muito monótona de treinar, você vai lá, fica sozinho, os amigos pararam de ir, outros mudaram de horário, outros mudaram de academia e aos poucos eu fui o quê? Esfriando até que eu parei de fazer musculação, academia que eu gostava e agora eu não gosto mais de sair de casa para mim poder treinar. Hoje em dia eu treino na minha casa, eu não gosto na verdade de sair, isso é particular meu e faz parte do meu perfil. A Jace já gosta um pouco mais de sair, mas eu não gosto muito. Minha mãe é do mesmo jeito. Às vezes eu vou lá, ela trabalha o dia todo. Quando eu vejo ela, ela tá no sofá deitada. Eu falei, e aí, vamos sair, vamos para algum lugar. Ela não gosta e isso é perfil de pessoa, até aí normal. Mas isso eu tô falando para vocês entenderem, porque é importante vocês entenderem essa questão. Tudo que você vai começar na empolgação é legal, mas depois vai vir as dificuldades. Nem sempre vai ser muito fácil, nem sempre vai ser legal de se fazer as coisas. Mas se isso é um objetivo na vida, a gente tem que sempre lembrar e colocar isso em primeiro lugar. É meu objetivo? Beleza. Então vamos focar ao máximo para conseguir fazer, entregar o melhor e sempre estar evoluindo. E o que acontece que eu percebo? As pessoas começam super empolgadas, inclusive meus alunos particulares, eu sempre percebo isso. As primeiras aulas que eles fazem presencial, vêm conversar, pergunta quanto tempo que leva para poder aprender. E eu já dou aula há muitos anos, então eu já sei disso. E ele sempre fala, como que vai ser? Eu vou conseguir aprender a tocar tal coisa, essa música vai ser... Eu vou conseguir super animados. Aí passa uma aula, 2 aulas, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses... O começo é fácil, mas depois começa a dificultar. E o que as pessoas fazem? Ao invés de treinar mais e continuar animados, empolgados, eles começam a diminuir a quantidade de treino, de estudo e começam a desanimar. Aí começa a usar aquele argumento, é porque está muito difícil. Mas no começo era fácil porque normalmente as pessoas treinam bastante no começo. E depois começa a desanimar e começa a treinar cada vez menos. E esse é o problema. Então, para quem quer evoluir, vocês têm que lembrar, tenho que treinar muito, independente se você tiver com facilidade, se você tiver com dificuldade, se você for novato na música, se você já toca há muito tempo, porque é isso que diferencia realmente quem toca bem e quem não toca bem. Então, antes de eu continuar aqui, galera, vamos deixar o likezão aí, quem ainda não deixou. Estamos transmitindo aqui, acho que no YouTube, Facebook, Twitch e tá tudo certo no Instagram, Jace? E também estamos lá no Instagram, então independente da rede social que vocês estejam, deixa o likezão aí que esse papo vai ser muito incrível, muito legal e eu espero muito que vocês gostem. Depois eu vou abrir para perguntas também para tirar as dúvidas de vocês. Então o que acontece? Muita gente acaba desanimando pelo fato de sempre estar treinando. Só que tem que ser algo que vocês gostam primeiramente e segunda coisa, vocês têm que conseguir tornar esse estudo de vocês sustentável. Como assim sustentável? Eu já falei para vocês algumas vezes, quando eu não tinha muito tempo, eu acordava às 4h30 da manhã para mim poder correr. Beleza. Isso é sustentável? Não. Até eu conseguia fazer isso no começo, mas eu consegui me manter acordando esse horário? Não. Por quê? Na época eu estava dormindo cedo e acordando de madrugada, então funcionava perfeitamente. Aí começou, por exemplo, o intensivão do músico cristão.
as aulas acabavam super tarde. A gente acordava cedo, só que para trabalhar, e a gente terminava as coisas todas aqui, a gente ia dormir, era meia-noite, 2 da manhã. Como que eu ia conseguir acordar 4:30 da manhã? Não seria sustentável. Então a gente tem que primeiro se planejar para conseguir estudar e deixar de uma forma sustentável. Começa por aí. Tem gente que começa empolgada, eu vou estudar 5 horas por dia. Vai ser sustentável? Você vai conseguir se manter desse jeito? Porque tem que tomar cuidado, porque às vezes na empolgação a gente estuda muito no começo e vê muito resultado. E depois deixa de estudar bastante e aí não vê resultado nenhum. E aí é o problema, porque daí não tem resultado pelo fato de estar treinando menos e aí começa a se frustrar. Então a gente já tem que começar definindo aqui o que é sustentável para você. Você consegue treinar 10 minutos por dia? Ou meia hora mais todos os dias? Ou 1 hora que seja todos os dias? Separa esse horário, se planeja e coloca isso como meta na sua vida. Porque isso vai fazer você sempre estar evoluindo e você vai fazer isso virar um estilo de vida para você. Vai fazer parte do seu hábito do dia a dia. Se você não treina diariamente, primeiro, além de você ter mais dificuldade de evoluir, você não cria um hábito. E é importantíssimo vocês criarem hábitos que, para você tornar isso, você precisa repetir várias vezes. Então, existem alguns estudos que falam se você repetir a mesma coisa durante 90 dias, durante 120 dias, seguido a mesma coisa se torna um hábito. Não sei se é verdade, tem alguns livros que falam sobre isso, mas independente se sim ou não, eu sei que se você fizer a mesma rotina durante um tempo longo, você vai conseguir acostumar com aquilo e vai se tornar um hábito na sua vida. Então, estudar tem que ser um hábito, tem que treinar de segunda a segunda. Sábado, domingo, tem que estar treinando também. Primeira coisa que é importante para vocês não desanimar. Segunda coisa que eu percebo que a maioria das pessoas tem dificuldades de fazer, que é um problema gigante. Na hora de estar treinando, normalmente guarda o instrumento ou deixa ele de uma forma muito difícil. A gente nasceu por natureza para não gastar energia. A gente nasceu para quê? Para economizar energia. Isso é fato. Eu lembro até na faculdade que a nossa coordenadora lá da faculdade de música, ela falava muito sobre isso. Ela falava, a gente nasceu para poder ficar só deitado economizando energia. Por quê? Na época, tipo lá atrás, nos Homens da Caverna, o que eles faziam? Eles comiam quando tinha comida, igual um leão faz. E quando não tinha comida, eles tinham que estocar essa energia, porque eles iam ficar um período sem comer. Então, por conta disso, eles tinham que ter um estoque, uma reserva de gordura, tinha que ter um estoque de alimento para poder passar essa fase que não tinha alimento, não tinha caça deles. Então, eles ficavam um tempo sem comer, 2, 3 dias, e aí depois, quando conseguia mais uma caça, eles iam, comiam o máximo possível. Só que nesse meio tempo, para que eles gastavam energia? Apenas para caçar. Só que, normalmente, eles economizavam energia fazendo o quê? Nada. Por quê? Se eles dormissem e não fizessem nada, isso seria benéfico, porque eles gastariam menos energia. Então, é a lei da sobrevivência. E isso vem lá de trás para a gente também. Isso faz parte do ser humano. Pode ver, quando a gente tem qualquer tempinho, se você precisa gastar energia pensando e estudando, ou você ligar o celular e ver alguma coisa aleatória no Instagram, no YouTube ou no Facebook, mas que você não precisa gastar energia, qual que a gente normalmente opta? Normalmente por assistir um vídeo engraçado, um vídeo legal e não ter que pensar, ter que estudar. Porque pensar gasta energia, você tem que pensar, tem que fazer várias coisas. Então isso é complicado. Então o que acontece? Normalmente eu via que as pessoas tinham essa dificuldade, porque eles tinham que economizar energia. Isso vem desde lá de trás até hoje em dia. A gente tem dificuldade também de estudar. Então se você não deixar o seu instrumento de uma forma fácil, você não vai treinar. Eu sei por experiência própria. Eu comprei um suporte para o meu violão que eu deixo aqui na sala e o teclado também fica aqui na sala. Agora já não está ficando mais porque não está cabendo. Então ele está guardado lá no quarto e quando eu vou fazer as aulas ou fazer as lives eu trago ele para cá. Mas eu sempre tentei deixar o mais pronto possível. O teclado já fica no cômodo da casa onde eu mais passo tempo, que é aqui na minha sala. Você vai descobrir qual que é o cômodo que você passa mais tempo. E se você toca violão também. Então é legal comprar aquele suportinho se você passa mais tempo no quarto ou na sua sala. Deixa seu violão ou seu teclado já montado. Se for do teclado, já deixa com a fonte para você só apertar o botãozinho e sair tocando. E se você toca violão, já deixa ele pronto, afinadinho, também perto de você. Não guarda na capa. Por quê? A gente fica com preguiça. Lembra que eu falei que a gente não gosta de gastar energia? Isso faz parte do ser humano? Aí o que você vai pensar?
Se você tem 10 minutinhos no intervalo, vamos supor, você está na sua casa igual eu, chegava aqui antigamente quando eu trabalhava fora, quando eu não trabalhava só com a internet aqui, eu chegava correndo da escola de música onde eu trabalhava, chegava aqui atrasado, a Geice estava aqui arrumando o almoço, o que eu fazia? Nada, porque eu falava, eu tenho pouco tempo, ela vai terminar, da Geice falava, 10 minutos vai sair o almoço, beleza, eu já acelerado, porque tinha que voltar a trabalhar. O que eu fazia? Eu tinha 10 minutos, que era o tempo dela terminar o almoço. Eu chegava aqui, eu falava, vou pegar o violão, vou pegar o teclado. Eu pensava, não, até eu pegar esses instrumentos todos, até eu pegar o violão, até eu pegar o teclado, montar, vai dar trabalho e eu só tenho 10 minutos. Então depois eu pego quando eu tiver mais tempo. Aí aquele dia eu tinha 10 minutos, por exemplo, para poder treinar. Aí eu não treinava. Porque eu achava que 10 minutos era pouco e até eu montar o instrumento eu ia perder muito tempo. E já começa aí o erro, o problema. Aí beleza, eu não pegava, não treinava aquele dia. Eu achava que eu ia ter tempo à noite, chegava super cansado, muito tarde, não tinha tempo, já não podia fazer barulho, ia dormir. No outro dia, a mesma coisa, eu ficava achando, acreditando que eu ia ter capacidade de surgir um tempo ali vago para mim poder treinar. E esse tempo vago hoje em dia para todo mundo é muito difícil, porque todo mundo tem compromissos hoje em dia. Mas tempo ósseo, tempo sobrando, todo mundo tem, sempre uns 10 minutinhos. Agora, se tá fácil o seu instrumento para você treinar, o que você consegue fazer? Você vai lá, só aperta o botãozinho do teclado e já está tocando, treina os 10 minutinhos que você tem. Se você tem um violão, tá pertinho de você, enquanto a gente estava fazendo aqui o almoço, por exemplo, eu já pegava o violão, treinava 10 minutinhos, já era o suficiente para eu manter aquele hábito. Então, quanto mais a gente treina todos os dias, melhor fica. Agora, se você deixa de treinar diariamente, qual que é o problema? Você não cria um hábito e cada vez menos você quer treinar e aquilo não vira parte da sua rotina. E eu percebo que a maioria das pessoas acabam desanimando por isso, porque começa super empolgados, mas tem uma vida toda, tem muita coisa para fazer durante o dia. E aí, nos primeiros dias, como está empolgado, coloca a música como prioridade, estudar um instrumento como prioridade. Mas depois isso passa e tem outras prioridades também e acaba desanimando, treinando cada vez menos. E quanto menos você treina, menos vontade de treinar você tem e você não vê resultado e aí você vai desanimando. Isso é natural. Então é importante vocês sempre deixar o instrumento de uma forma muito fácil e treinar todos os dias. Independente se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, independente do dia, tem que relar a mão no instrumento. Vai ter algumas outras vantagens também que eu vou falar para vocês. Outras vantagens também e que vai ajudar vocês também. Além de eu ter explicado lá no começo as duas coisas para vocês, eu falei sobre deixar o instrumento agora fácil para vocês poderem treinar e criar uma rotina de treino, fazer isso virar hábito na vida de vocês. Nem sempre vai ser bom treinar. Vocês vão ver que nem sempre vai ser bom, principalmente quando tiver alguma dificuldade. E nem sempre vai ser fácil, então sempre vai ter algumas dificuldades, uma ou outra. Então a gente tem que estar blindado na nossa cabeça para isso. Então tem que se tornar um objetivo na vida da gente treinar desse jeito. Como assim se tornar um objetivo na vida da gente? É muito simples. Tem que ser um padrão na sua vida, tem que ser um objetivo muito claro. Por quê? Se você não tem um objetivo claro, você desanima no meio do caminho. Então, por exemplo, meu objetivo é tocar no reino de Deus, eu quero tocar na igreja. Nosso objetivo sempre vai ser muito maior e muito mais forte do que das outras pessoas que só querem aprender como hobby. Então, se você já tem essa missão, quero aprender, quero me desenvolver, melhorar para mim começar a tocar na minha igreja, para me abençoar a obra de Deus, isso é mais forte do que qualquer coisa. Então, toda vez que vocês lembrar em desistir ou tá achando que tá difícil e pensar em não estudar naquele dia, lembra, não, esse dia eu posso fazer a diferença e eu posso treinar mais ainda, evoluir, me desenvolver e ajudar no reino de Deus. Então, eu tenho essa missão, eu tenho esse compromisso, eu tenho que aprender para me tocar no reino de Deus, mas eu só consigo fazer isso treinando. E quanto mais você treinar, mais rápido você vai conseguir realizar o seu sonho de abençoar a igreja, de abençoar a obra de Deus e tocar seu instrumento lá. E isso não é difícil, não leva tempo, mas precisa ter disciplina e precisa treinar sempre, todos os dias. Então, quando vocês pensarem em desanimar, lembra que o propósito é muito maior do que a gente simplesmente estar aprendendo a tocar por hobby, tocar por tocar. A gente está aprendendo aqui para quê? Para tocar no reino de Deus. Então, isso é importantíssimo vocês saberem e ter sempre essa consciência que isso vai ajudar vocês a terem sempre energia para poder estar praticando, para poder estar treinando. E agora o principal, todo mundo precisa tocar na igreja, eu sempre falo para vocês. Por quê? Por menos que vocês estejam tocando, todo dia você tem contato
com a música, com o seu instrumento, mesmo se você não treinar na sua casa. Vou dar um exemplo. Quando eu tocava na igreja, eu pegava no instrumento todos os dias. Hoje em dia também eu toco todo dia, sempre toquei todos os dias. Até um exemplo disso são as aulas. Eu todo dia dou aula aqui para os meus alunos particulares, e nossos alunos do curso. Eu sempre estou gravando videoaula e tem as nossas lives aqui também práticas, que eu todo dia estou com instrumento, estou com violão, estou com teclado. Aí as pessoas olham e falam, meu Deus, que dom maravilhoso. Não é dom, galera, é treino mesmo. Eu tô todo dia relando a mão no instrumento, não tem como não melhorar, não aprender, não ficar bom. Agora, se eu não estivesse treinando, aí beleza, mas todo dia treinando é impossível não aprender. Então, todo dia eu relo a mão no instrumento aqui, gravando aula, fazendo as coisas aqui para vocês. Mas, quando eu tocava na igreja, era bem tranquilo, porque eu treinava um pouco em casa. Aí tinha ou culto, os cultos eram de terça, quinta e domingo na igreja. Então era 3 vezes na semana. Terça, quinta e domingo eu estava na igreja tocando à noite. Então isso já ajudava. Se algum dia eu não treinasse, automaticamente eu estaria tocando na igreja. Isso facilitaria. Já estaria tendo prática e treinando mais na igreja. Isso de terça, quinta e domingo. Então 3 vezes na semana eu tocava na igreja. E os outros dias, segunda-feira, tinha ensaio do Círculo de Geração. Olha só, eu lembro certinho, hein, Geice, ainda da agenda. De segunda-feira eu ensaiava com o grupo do Círculo de Geração. A gente ia lá para poder ensaiar com eles. De quarta-feira tinha ensaio do grupo dos Gideões, dos varões, que eram os irmãos que cantavam. E de sexta-feira tinha ensaio dos músicos, que era para tocar para os jovens ou para os adolescentes. Então a gente ia à noite. E de sábado, às vezes, tinha Santa Ceia, que era um sábado do mês. E alguns outros a gente também marcava ensaio. E domingo já era o culto de novo. Então era segunda a segunda. A gente estava na igreja ensaiando, tocando. Isso ajudou e isso tornou a gente músicos melhores. Então tocar na igreja, quando eu falo para vocês que é importantíssimo começar o mais rápido possível, é justamente por conta disso. Então até para quem tem preguiça de treinar ou quem está tendo dificuldade de treinar ou acredita que não tem tempo, eu não acredito que exista pessoas que não têm tempo nenhum. Se você não toca bem, saiba que daqui 6 meses, daqui 1 ano, se você treinar bastante, você vai estar tocando super bem e vai estar se destacando da maioria das pessoas. Então, quem quer aprender tem que estudar.